Queridos estudantes, queridas estudantes, tudo bem? Espero que todos estejam em paz e com saúde. A você também que foi meu aluno, minha aluna e continua me acompanhando, obrigado. A nossa querida comunidade, obrigado, estou aqui vivo. Como todos sabem, eu sou o professor Jorge, da sala de leitura, no ano de 2020, da nossa querida MF Vinícius de Moraes. Tudo bem? Eu espero que todo mundo esteja em casa, sem bagunçar na rua. O quê? Tá bagunçando na rua ainda? Não acredito nisso. Não é para ficar bagunçando na rua, é para ficar em casa por enquanto. Nossas aulas estão sendo pela internet. E a nossa aula de hoje é... quase a me esquecendo. Tem alguns alunos muito espertinhos que estão vendo apenas a aula no YouTube e no Facebook e não estão fazendo atividade na famosa plataforma Google Sala de Aula da Prefeitura de São Paulo. Então vocês quase me pegaram de novo, hein? Mas dessa vez eu me lembrei. Então é assim, a nossa atividade de hoje já está na plataforma, já tem vários estudantes acessando. Acessa lá para você ver a aula oficial. A aula oficial é sobre uma história de mistério chamada O Retrato Oval, de Edgar Allan Poe. Uma história de mistério, hein? Bem, não vou nem falar muito sobre ela. Eu vou até... O quê? Você quer uma historinha? Vou contar uma história aqui hoje. Mas antes disso vai um recado. Eu quero saber qual sala vai ganhar a nossa brincadeira. Isso. A sala que mais acessar na plataforma Google Sala de Aula da Prefeitura de todas as matérias da MF Vinícius de Moraes, inclusive da sala de leitura, fizer mais atividades, deixar mais presenças, for mais ativa, quando nós voltarmos, nós vamos fazer um dia de cinema com pipoca. Bom, eu não vou fazer pipoca porque eu não sei, mas certamente alguém vai me ajudar na escola. Mas somente para a sala campeã. E vão poder escolher o filme, tá? Na nossa brincadeira aí, aquele que for mais, aquela sala que for mais participativa vai poder escolher um dia de cinema com pipoca. E o filme vocês escolhem, tá bom? Bem, continuando aqui, vocês me pediram uma história. Eu não vou contar a da atividade da semana. Vão ter que entrar lá para ver, tá bom? Mas eu vou contar uma história real que aconteceu comigo, com meus irmãos. Essa aconteceu comigo mesmo. Não foi com mais ninguém da minha família, além dos meus irmãos, tá bom? Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos... eu morava em Santo André, ou ainda moro em Santo André, mas eu morava em outro bairro, morava num bairro chamado Cidade de São Jorge. Esse bairro ainda existe aqui, hein? Vindo aqui para a nossa região das nossas escolas, vindo de Santo André, você passa perto do bairro chamado Cidade de São Jorge. Nesse bairro, Cidade de São Jorge, tinha como se fosse um vale assim, ó. A gente chamava de buracão. Mas não é que era um buracão, imagina um campo de futebol, só que o tamanho do campo de futebol é um vale assim, um buraco no meio do chão. Tipo um vale assim, um buracão. Bom, a gente chamava de buracão. Então tinha eu, Jorge, Fernando, Inácio, eu devia ter uns 11 anos. Tinha meu irmão Jefferson Inácio, devia ter uns 8 anos, mais ou menos. E tinha meu irmão Vinícius Inácio, devia ter uns 4 anos. Meu irmão Jefferson era metido a fortão e era bom jogador de futebol. Meu irmão Vinícius, o Vinícius era um pouquinho, já era novinho ainda, né? Era quase uma criancinha, tinha uns 4 anos só. E eu, 11 anos. Bom, eu gostava muito de videogames, né? De seriados, de desenhos. Não era muito bom de futebol, não. Também não era bom de pipa, não. Até inventei um par... Não, essa história é para outro dia. Vou voltar à história que eu quero contar. Então, nesse buracão, era como se fosse uma floresta nesse buracão. Um matagal gigantesco, com muitas árvores.
Inclusive, imagina uma floresta, mas que era num buraco assim, um vale. Entre uma rua e outra, um campo de futebol, mas era um buracão. Hoje em dia eles aterraram, construíram praças e escolas ali. Mas era um buraco terrível, gigantesco. Até demorava para ir até o final lá. E o que acontece? Certo dia, eu e meus irmãos estávamos brincando na rua. E devia ser mais ou menos umas 4 horas. Só que estava um tempo meio de chuva, então escureceu rápido, né? E não sei o que aconteceu, a gente geralmente não ia no buracão, mas nesse dia nós fomos no buracão. Meu Deus, eu tenho medo até hoje. Essa história, nossa, essa história é terrível mesmo. Eu só tenho medo porque aconteceu comigo mesmo. Nós entrando no buracão, eis que nós vimos no buracão. Sabe o quê? Nossa, nós vimos uma mão humana. Vocês assistiram aquele filme A Família Addams, que tem uma mãozinha que corre pra lá e pra cá assim? Então, nós vimos uma mão humana se mexendo. Meus irmãos lembram disso, vocês vão lembrar. Se lembrarem, até vou colocar aqui no comentário. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Nossa, nem sei se eu posso contar isso aqui. Mas a mão começou a se mexer em cima de um galho assim, ó. A mão se mexia. Eu, como sempre, fui o mais corajoso de todos. Falei para meus irmãos assim: temos que enfrentar essa ameaça. Isso não pode ser verídico. Meus irmãos, vamos embora, vamos embora. Falei, vamos embora nada, vamos enfrentar essa ameaça. Então, fomos bem devagarzinho perto da mão humana que se mexia. A mão humana se mexia. Num galho de árvore. E estava escurecendo já. Devia ser outono, porque escurecia rápido, o inverno. De repente, eu e meus irmãos nos aproximamos do arbusto da mão. E eu rapidamente pulei e a mão lutava, a mão tentava me agarrar, tentava agarrar meus irmãos. E a mão tentava nos agarrar e aquela mão tentando nos agarrar, aquela mão. A mão estava viva, a mão era violenta, a mão era terrível, a mão era sobrenatural. Para uma criança de 11 anos, parecia uma coisa sobrenatural. E a mão atacava, e a mão ia para lá, ia para cá. E meus irmãos desesperados e gritando: socorro, socorro, socorro. E a mão terrível, era uma mão violenta, sobrenatural. Saímos correndo, desesperados. Chegamos em casa, a nossa avó: o que aconteceu? O que aconteceu? Vó, tem uma coisa esquisita lá no buracão. Para com isso, menino, isso aí é da sua cabeça. Naquele dia nós não dormimos. No outro dia nós fizemos uma expedição para descobrir o que era aquela mão fantasma. E acreditem se quiser, a mão estava lá. Lembro como se fosse hoje. A mão estava lá ainda. Meus irmãos vão se lembrar dessa história. Só que misteriosamente, a mão não estava mais se mexendo. A mão humana havia se transformado numa luva. Até hoje eu me pergunto como essa luva apareceu lá depois de tudo isso que ocorreu. Depois nós descobrimos que ali alguns caminhões com coisas de hospitais eram descarregados lá. Certamente haviam muitos fantasmas. Essa história é tão assustadora para mim que há 30 anos que eu não conto para ninguém esse ocorrido. Bem, vamos agora então parar. Nem sei porque eu contei essa história aqui. Ah, sim, meu irmão me pediu para contar, o Jefferson Inácio. Então eu contei. Mas lembrando que nós teremos aí a nossa aula, já está postada lá, hein? De mistério. Visitem lá a sala do professor Jorge na internet. E lembrando que quem participar mais das atividades da famosa MF Vinícius de Moraes vai ganhar um dia de cinema com pipoca e o filme você escolhe, tá bom? Só que eu não vou fazer a pipoca não, porque eu não sei. Mas a gente pede ajuda para os nossos colegas e colegas, tá bom assim?
Gente, então obrigado, até breve. Dessa vez vocês não me pegaram. Eu quero que vocês façam uma aula, hein? Nada de ficar só assistindo por aqui e não fazer atividade. Até breve. Tchau, gente. Obrigado. Como é que eu vou desligar isso aqui? Ah, aqui.